O som metálico ecoou pelo Vale do Paraíba como um tiro de canhão, espantando os pássaros que repousavam nas copas das árvores centenárias. Era meio-dia em ponto na fazenda Santa Rosa, e o sol não apenas iluminava, ele esmagava qualquer vontade de viver sob seu peso. O calor subia do solo vermelho em ondas visíveis, distorcendo a visão dos 30 homens e mulheres escravizados que, paralisados, observavam a cena no centro do terreiro. Eles seguravam suas enxadas com mãos trêmulas, o suor escorrendo por suas testas, não apenas pelo esforço do trabalho, mas pelo frio gélido do medo que percorria suas espinhas. O feitor, um homem cuja brutalidade era sua única linguagem, bateu a cavilha de madeira final, travando os tornozelos finos de Isaura no tronco. Ele limpou o suor que pingava de seu nariz grosso e esperou. Ele esperava o protocolo de sempre, o choro convulsivo, o pedido de misericórdia, o grito estridente chamando por Deus ou pelos orixás. Era isso que alimentava sua autoridade sádica. Era o som do desespero que confirmava que ele era o dono daquele momento. Mas o som nunca veio. Isaura, com a pele pálida contrastando violentamente com a madeira escura e suja do instrumento de tortura, manteve os lábios selados. Seus olhos não buscavam compaixão nos rostos dos outros cativos, nem suplicavam ao feitor. Eles estavam fixos em um ponto cego no horizonte, com uma frieza calculada que fez o estômago do homem embrulhar. Aquele não era o silêncio da resignação, era o silêncio de quem sabia algo tão devastador que as palavras se tornavam desnecessárias. E o feitor, sem saber, estava diante de um abismo. Um murmúrio correu pela senzala. Os mais velhos que conheciam as histórias da Casa Grande deram um passo atrás. Eles sabiam que Isaura não era uma escrava comum. Criada como uma filha bastarda, educada entre estantes de mogno e livros franceses, ela possuía a arma mais perigosa de todas naquele século, a capacidade de ler e interpretar as leis dos homens brancos. O silêncio dela era uma contagem regressiva. Para entender o terror daquele momento, precisamos voltar 4 horas no tempo. A verdadeira cena do crime não era aquele tronco sujo de sangue antigo, mas o escritório imaculado de Leôncio Almeida, o novo senhor do engenho. Um cômodo que cheirava a tabaco caro, cera de abelha e podridão moral. O relógio de pêndulo no canto da sala marcava 8 da manhã quando Isaura entrou no recinto. Ela não deveria estar ali. Sua tarefa era polir a prataria na sala de jantar, mas a porta do escritório estava entreaberta e o instinto de sobrevivência a empurrou para dentro. Ela sabia que a fazenda estava falindo. Os atrasos na comida da senzala e a falta de ferramentas novas eram sinais claros, mas Leôncio mantinha uma fachada de opulência na corte. Ela caminhou até a escrivaninha de carvalho. Seus dedos ágeis e precisos abriram o livro-caixa principal do engenho. As páginas amareladas estalaram. Isaura não estava procurando moedas esquecidas. Ela estava auditando a vida de seu algoz. Seus olhos varreram as colunas de débito e crédito com a velocidade de um contador forense. Café vendido, açúcar estocado, dívidas de jogo no clube do comércio. E então ela encontrou. Na página 142, uma venda maciça de sacas de café datada de 3 dias atrás. A assinatura no rodapé autorizando a transação pertencia ao comendador Almeida, o pai de Leôncio. O problema era simples e macabro. O comendador estava morto e enterrado há 6 meses. A tinta, porém, ainda parecia fresca, uma falsificação grosseira feita por uma mão trêmula de bebida. Leôncio estava roubando do espólio da própria família, fraudando credores e o fisco imperial. O som de botas de montaria no corredor fez o coração de Isaura disparar, mas suas mãos não tremeram. Ela sabia que ser pega ali significava o tronco. Mas ser pega com aquele conhecimento significava a morte. A porta se escancarou. Leôncio parou no umbral, a roupa amarrotada de uma noite de jogatina, os olhos vermelhos de conhaque e fúria. Ele viu o livro aberto. Ele viu o dedo dela sobre a assinatura forjada. Sua cadela insolente. O grito dele não foi de um senhor repreendendo uma escrava, mas de um criminoso flagrado em delito. Ele avançou como um animal encurralado. Isaura não correu. Ela sabia que não chegaria à porta.
Em vez disso, ela fez o impensável. Com um movimento rápido, ela rasgou a página 142 do livro. O som do papel grosso se partindo foi mais alto que o grito de Leôncio. Leôncio se chocou contra a mesa, tentando segurar os pulsos dela, mas era tarde. Isaura amassou o pedaço de papel, a prova cabal do crime federal de falsidade ideológica e estelionato, e o forçou goela abaixo. O gosto era amargo, seco, repugnante, misturado com a poeira de anos, mas ela engoliu. Ela engoliu a única evidência física que poderia colocar Leôncio na cadeia. Ele a sacudiu, as unhas cravando nos ombros dela, o cheiro de álcool podre invadindo o nariz de Isaura. "O que você fez? Cospe, cospe agora!" Ele berrava enfiando os dedos na boca dela, tentando resgatar a sua própria ruína. Mas o papel já tinha descido. Isaura tossiu, engasgando, mas quando levantou os olhos para ele, não havia medo, havia triunfo. "O senhor pode me matar, coronel." Ela sussurrou com a voz rouca, a garganta arranhada. Mas sem aquela página, o juiz vai perguntar por que a numeração salta do 141 para o 143. O buraco no livro fala mais alto que a assinatura falsa. Leôncio recuou trêmulo. Ele percebeu o erro fatal. Se ele a matasse agora e o corpo fosse encontrado, uma investigação começaria. O livro seria auditado. A página faltando seria descoberta. Ele precisava que ela confessasse que tinha roubado algo, que tinha destruído o livro por vandalismo, qualquer coisa que não fosse a verdade. Ele precisava quebrá-la, mas não podia silenciá-la para sempre. Ainda não. Foi assim que ela acabou no tronco ao meio-dia. Não por roubo, não por desobediência doméstica, mas porque ela era um arquivo vivo. Leôncio ordenou ao feitor: "Castigue-a até que ela implore para falar, mas não marque o rosto e não a mate." Era um equilíbrio delicado e sádico. Voltamos ao calor insuportável do meio-dia. O feitor, frustrado com o silêncio de Isaura, deu um passo para trás, limpando o chicote na lateral da calça. Ele não entendia. Normalmente a ameaça do couro trançado era suficiente para fazer homens feitos urinarem nas calças. Mas aquela mulher, com seus pulsos finos e vestido rasgado, parecia estar em outro lugar. A sede começou a castigar. A boca de Isaura, já seca pelo papel engolido, parecia cheia de areia. Uma das mucamas, Joana, aproveitou a distração do feitor, que acendia um cigarro de palha, e se aproximou com uma caneca de água morna. Ela fingiu tropeçar para chegar perto do tronco. "Bebe, menina, rápido!" sussurrou Joana com lágrimas nos olhos, segurando a caneca nos lábios rachados de Isaura. Isaura bebeu um gole, a água descendo como uma bênção dolorosa. Mas em vez de agradecer ou pedir mais, ela usou aqueles segundos preciosos para disparar sua primeira bala de canhão. Ela inclinou a cabeça, a voz saindo como um chiado, mas firme como aço. "Não chore, Joana, escute. O carimbo do juiz de paz está na gaveta falsa da escrivaninha. Diga ao doutor Álvaro que a data foi alterada. Ele saberá o que fazer. Corra." Joana recuou como se tivesse levado um tapa. A informação era perigosa demais. Mencionar o doutor Álvaro, um abolicionista conhecido e inimigo político da família de Leôncio, era traição. Mas a autoridade na voz de Isaura não deixava margem para dúvidas. Aquilo não era um pedido. Era uma ordem de comando. Joana escondeu a caneca e saiu apressada em direção à lavanderia, o coração batendo na garganta. A rede de espionagem invisível da senzala acabara de ser ativada. Da varanda, Leôncio observava. Ele viu o breve contato entre as duas mulheres, mas não conseguiu ouvir. A paranoia começou a corroer sua mente. O que ela disse? Quanto ela sabe? A dívida de jogo vencia em 2 dias. Se ele não pagasse, perderia a fazenda. Se pagasse com dinheiro roubado e fosse descoberto, perderia a liberdade. Isaura era a chave de tudo. Leôncio tomou uma decisão drástica. Ele gritou para o feitor lá embaixo: "Mude o tronco de lugar. Traga para a frente da varanda. Quero vê-la daqui enquanto janto." A ordem era absurda. Mover um tronco de madeira maciça pesando centenas de quilos exigia o esforço de 4 homens, mas a intenção era clara. Ele queria transformar o sofrimento de Isaura em entretenimento para o jantar que ofereceria naquela noite.
Ele queria humilhá-la diante da elite local, mostrar que tinha controle total sobre sua propriedade. Os escravos, sob o estalo do chicote do feitor, começaram a arrastar a estrutura pesada. Isaura, ainda presa, foi forçada a caminhar de joelhos, arrastada junto com a madeira, a pele se esfolando nas pedras do caminho. Cada metro era uma agonia, mas ela não emitiu um som. Ela sabia que cada grama de crueldade pública de Leôncio seria usada contra ele no tribunal da opinião pública. Eles pararam o tronco exatamente onde Leôncio queria. No centro do jardim, cercado por roseiras bem cuidadas, uma mancha grotesca na paisagem idílica da fazenda. Isaura agora tinha uma visão clara da sala de jantar. Ela podia ver a mesa sendo posta. Cristais, porcelana importada, castiçais de prata. O contraste entre sua miséria e a opulência da casa era nauseante. Mas o olhar de Isaura não estava na comida. Seus olhos focaram, através da janela aberta, em uma pequena mesa de apoio no canto da sala de estar. Ali, esquecido por Leôncio na fúria da manhã, estava um volume de Os Lusíadas, de Camões. Um livro que ela mesma havia deixado aberto dias antes. Ninguém havia notado, mas aquele livro era um mapa. Isaura, prevendo que algo terrível aconteceria, havia sublinhado palavras específicas em estrofes diferentes. Gaveta, fundo, testamento, liberdade. Era um código que apenas um homem letrado e atento poderia decifrar. E esse homem, o Dr. Álvaro, estava na lista de convidados para o jantar daquela noite. Leôncio, em sua arrogância, convidara seu próprio executor para o banquete. A noite começou a cair sobre a fazenda Santa Rosa. O calor brutal do dia deu lugar a um vento frio que cortava a pele exposta. Isaura tremeu, seus dentes batendo levemente, mas ela forçou o maxilar a ficar rígido. A hipotermia era uma ameaça real, mas ela não podia demonstrar fraqueza. Ao longe, o som de rodas de carruagem sobre o cascalho anunciou a chegada dos convidados, credores, comerciantes e o temido Dr. Álvaro. Leôncio ajeitou a gravata no espelho, tomou mais um gole generoso de conhaque para acalmar os nervos e sorriu para seu reflexo. Ele achava que estava no controle, ele achava que Isaura era apenas uma peça quebrada em seu tabuleiro. Mas lá fora, na escuridão crescente, Isaura observava cada movimento. Ela viu Joana desaparecer na sombra dos arbustos, levando a mensagem. Ela viu o livro de Camões ainda aberto na sala iluminada. O palco estava montado. Não seria um jantar, seria um julgamento. E a réu, acorrentada e silenciosa, estava prestes a se tornar a promotora mais implacável que aquela vila já vira. A porta principal se abriu. Risadas falsas e vozes graves encheram o ar. Leôncio saiu para a varanda, um copo na mão, apontando para o jardim escuro onde Isaura estava presa, como quem mostra uma estátua exótica. Senhores, contemplem a obstinação, disse Leôncio à voz pastosa, uma lição necessária para manter a ordem. Álvaro, um homem jovem de postura ereta e olhar penetrante, não riu. Ele parou no primeiro degrau da escada, seus olhos fixos na figura encolhida no tronco. Ele conhecia Isaura. Ele sabia de sua inteligência. E ver aquela cena fez seu sangue ferver de uma forma que a diplomacia não conseguiria conter por muito tempo. Ele olhou para Leôncio e depois para a escrava. Isaura sentiu o olhar dele. Lentamente, dolorosamente, ela levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Álvaro. Ela não pediu socorro. Ela fez um movimento quase imperceptível com o queixo em direção à janela da sala, em direção ao livro de Camões. Álvaro franziu o senho. Ele captou o gesto. Havia algo errado. Havia uma mensagem ali. Mas antes que ele pudesse dar um passo, Leôncio desceu as escadas, cambaleando, com um chicote curto na mão, decidido a fazer uma demonstração de poder para seus convidados. Talvez ela precise de um incentivo para cumprimentar as visitas, rosnou Leôncio, desenrolando o couro. A tensão no ar tornou-se sólida, quase física. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo estalo do chicote sendo testado no ar. Mas Leôncio não sabia que aquele seria o último erro de sua vida medíocre. Ele estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. O estalo do chicote não atingiu a carne. Ele explodiu no ar, a centímetros do rosto de Isaura,
como um trovão seco que silenciou até os grilos na mata ao redor. Leôncio, respirando com dificuldade, o peito subindo e descendo num ritmo descompassado pelo álcool, recuou o braço para o segundo golpe. Aquele primeiro movimento fora apenas um aviso, uma demonstração grotesca de teatro para a plateia na varanda. Mas o olhar dele estava vidrado, perdido numa névoa de ódio que cegava qualquer resquício de razão. Na varanda, a taça de cristal na mão do Dr. Álvaro estilhaçou. O som do vidro quebrando foi o único ruído que ousou competir com a respiração ofegante de Leôncio. Álvaro não era um homem de violência física, era um homem de leis, de argumentos, de retórica parlamentar. Mas ver aquela mulher, cuja inteligência ele admirava secretamente, amarrada como um animal de abate, despertou nele um instinto primitivo que a civilização não conseguia mais reprimir. Basta! A voz de Álvaro não foi um pedido, foi um decreto. Ele desceu os degraus da casa grande, ignorando os olhares chocados dos outros convidados que seguravam seus garfos de prata no ar, paralisados pelo escândalo. Leôncio girou o corpo, o chicote pendendo na mão como uma extensão de sua própria maldade. Ele sorriu, um esgar torto que mostrava dentes manchados de tabaco. "O senhor ousa dar ordens na minha propriedade, Dr. Álvaro?" Leôncio sibilou, a voz embargada. "Aqui a lei sou eu. E esta peça defeituosa precisa ser corrigida." Foi nesse instante, com a morte pairando a um braço de distância, que Isaura quebrou seu voto de silêncio. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela projetou a voz com a dicção perfeita de quem leu os clássicos à luz de velas roubadas. "O senhor vai me açoitar pelo roubo que cometeu ou pela assinatura que falsificou na página 142? A pergunta pairou no ar pesada e tóxica. Não era uma súplica, era uma acusação formal. A especificidade do número da página, 142, atingiu Leôncio como um soco no estômago. A cor drenou de seu rosto, deixando-o com uma palidez cadavérica sob a luz trêmula das lanternas. Ele sabia que ninguém, exceto ele e a testemunha que ele tentava destruir, poderia saber aquele detalhe. O murmúrio começou na varanda. Assinatura falsificada? Roubo? As palavras eram veneno para a reputação de um homem de negócios. Os credores presentes, homens que valorizavam o ouro acima da moral, de repente ficaram alertas. A dúvida financeira é mais rápida que a compaixão humana. Se Leôncio era um fraudador, o dinheiro deles estava em risco. Isaura não apelou para a bondade daqueles homens. Ela apelou para a ganância deles. "Cale a boca, sua víbora!" Leôncio rugiu, perdendo totalmente o controle. Ele levantou o chicote, não para castigar, mas para rasgar a garganta dela, para silenciar a verdade com sangue. Mas o golpe nunca desceu. Álvaro interceptou o braço de Leôncio no ponto mais alto do arco. O impacto foi seco. Leôncio, enfraquecido pela bebida e pela vida dissoluta, tentou se soltar, mas o aperto do abolicionista era de ferro. "Se o senhor tocar nela novamente", Álvaro disse baixo apenas para Leôncio ouvir, "eu farei questão de que sua falência seja pública, humilhante e total." Antes que Leôncio pudesse responder, o som de cascos no cascalho desviou a atenção de todos. Não era uma carruagem de convidados, eram cavalos da guarda. O delegado da vila, um homem baixo e severo, desmontou antes mesmo do animal parar completamente. Ele trazia na mão um pedaço de papel amassado, o bilhete anônimo escrito com a caligrafia impecável de Isaura dias antes. "O que significa isso?" Leôncio tentou recuperar a postura, puxando o braço da mão de Álvaro, mas o tremor em suas mãos o traía. "Invadir minha casa no meio de um jantar?" O delegado não olhou para Leôncio. Ele olhou para Isaura, presa ao tronco, e depois para o livro de Os Lusíadas que ainda repousava, aberto e iluminado, na mesa da sala através da janela escancarada. "Recebi uma denúncia de fraude contra a coroa e apropriação indébita de espólio", disse o delegado, a voz monótona de quem já viu muitos homens poderosos caírem. "E fui informado de que a prova material reside numa gaveta falsa, indicada por Camões." Leôncio riu uma risada nervosa e estridente que beirava a histeria. "Camões? O senhor está louco? Vai revistar minha casa baseado em poesia e na palavra de uma escrava?"
Álvaro, rápido no raciocínio, entrou na sala e pegou o livro. Seus olhos varreram as estrofes marcadas a lápis. Onde o segredo habita... Álvaro leu em voz alta, caminhando até a escrivaninha de jacarandá no canto da sala. No fundo falso da madeira nobre... Ele passou a mão pela lateral da gaveta. Seus dedos, sensíveis, sentiram a imperfeição na madeira, um pequeno desnível que seria invisível a olho nu. Com um puxão seco, a lateral da gaveta cedeu. Um compartimento secreto se revelou, exalando o cheiro de papel velho e segredos guardados a 7 chaves. Dentro, não havia joias ou ouro. Havia um documento selado com cera vermelha, o selo já violado pelo tempo, e um livro-caixa secundário menor e oculto. Leôncio, ainda no jardim, ouviu o som da madeira quebrando. Ele não precisava ver para saber. O som foi a sentença de sua ruína. Ele olhou para os lados, buscando uma rota de fuga, mas o cenário havia mudado. Os escravos da casa, que antes assistiam passivos nas sombras, agora formavam uma parede humana silenciosa perto dos portões. Eles seguravam tochas, e embora nenhum deles levantasse uma arma, a mensagem era clara. Ninguém sai. O delegado pegou os papéis das mãos de Álvaro. Ele leu em silêncio por 1 minuto, que pareceu durar uma década. O vento balançava as folhas de papel, fazendo um barulho que soava como o bater de asas de um pássaro preso. Este é o testamento original da matriarca, anunciou o delegado virando-se para a varanda. Datado de 5 anos atrás. Ele concede a alforria imediata e incondicional a Isaura e outros 3 cativos domésticos, além de uma pensão vitalícia. Isaura, ainda no tronco, fechou os olhos. A confirmação. A verdade que ela carregara sozinha, como um peso de chumbo em sua alma, agora era pública. Ela não sentiu alegria imediata. Ela sentiu exaustão. A exaustão de quem lutou uma guerra inteira sem disparar um tiro, usando apenas a mente como trincheira. Isso é forjado, gritou Leôncio, tentando correr em direção à sala, mas 2 guardas o interceptaram. Ela plantou isso. É uma bruxa. E este livro? Perguntou o delegado, levantando o pequeno caderno preto encontrado junto ao testamento. A caligrafia é sua, Coronel Leôncio. E aqui estão as anotações das vendas de café desviadas para pagar dívidas de jogo no Rio de Janeiro. As datas coincidem com a página arrancada do livro oficial. A página que a vítima, destruiu para se proteger. A armadilha estava completa. Isaura não havia destruído a prova para salvar Leôncio. Ela havia destruído a prova falsa para forçar a polícia a procurar a verdadeira. Foi um jogo de xadrez jogado à beira do abismo. O som das algemas fechando nos pulsos de Leôncio foi metálico e definitivo. Ele não gritou mais. Ele murchou. Toda a arrogância, toda a postura de senhor feudal dissolveu-se na realidade fria da lei. Ele olhou para Isaura uma última vez. Não havia ódio nos olhos dele agora. Apenas a incompreensão de um homem medíocre que foi derrotado por uma inteligência superior. Já soltem-na, ordenou Álvaro, descendo ao jardim com as chaves que tomou do feitor, que agora estava encolhido num canto, tentando ficar invisível. Álvaro se ajoelhou na terra batida. Ele não se importou com a lama em suas calças de linho. Com mãos trêmulas de adrenalina, ele girou a chave. O mecanismo enferrujado gemeu e se abriu. Os tornozelos de Isaura, marcados e inchados, estavam livres. Ela tentou se levantar, mas as pernas dormentes cederam. Álvaro a segurou antes que ela tocasse o chão. Acabou, Isaura, ele sussurrou. Ninguém nunca mais vai colocar correntes em você. Isaura se apoiou nele, recuperando o equilíbrio. Ela olhou para os pulsos, esfregando a pele onde o sangue voltava a circular dolorosamente. Ela olhou para a casa grande, aquela estrutura imponente que fora sua prisão, sua escola e sua câmara de tortura. Agora, parecia apenas uma casa velha, cheia de cupins e fantasmas. Enquanto Leôncio era arrastado para a carruagem gradeada, os escravos abriram caminho. Eles não zombaram. Eles não atiraram pedras. O silêncio deles era mais pesado do que qualquer insulto. Era o silêncio do julgamento moral. Eles olhavam para Isaura não como uma igual, mas como uma lenda viva que caminhava entre eles. Joana rompeu o protocolo e correu, abraçando Isaura com força.
As duas mulheres choraram, mas era um choro diferente daquele que a senzala conhecia. Não era de luto, era de alívio. Era o som de uma represa que se rompe. A madrugada começou a clarear o céu sobre o vale. A luz, antes crua e punitiva, agora parecia suave, quase etérea. O delegado recolheu as provas. Os convidados, envergonhados por terem participado daquele circo, dispersaram-se rapidamente, temendo serem associados ao escândalo. Isaura recusou a ajuda para caminhar até a carruagem de Álvaro. Ela precisava dar aqueles passos sozinha. Cada passo no cascalho era uma afirmação de sua nova realidade. Ela não era mais propriedade. Ela era uma cidadã. Mas, mais do que isso, ela provara algo perigoso para aquele sistema. Que a mente de um escravizado podia ser mais afiada que a espada de um senhor. Antes de entrar na carruagem, ela parou e olhou para o tronco vazio no centro do terreiro. O instrumento de tortura parecia menor agora, impotente, apenas madeira morta. A liberdade, disse Isaura, a voz baixa, falando mais para si mesma do que para Álvaro, não é um papel assinado por um juiz. É a coragem de olhar para o monstro e não piscar. Ela subiu. A porta se fechou. A carruagem começou a se mover, deixando para trás a fazenda Santa Rosa, que agora entrava para a história não pelo açúcar que produzia, mas pela mulher que não conseguiu quebrar. O sol finalmente rompeu a linha do horizonte, banhando o mundo em luz. Mas a pergunta que fica ecoando nos corredores vazios daquela casa e que chega até nós hoje é perturbadora. Quantas Isauras existiram, cujas inteligências foram silenciadas antes que pudessem encontrar sua página 142? Quantos gênios foram perdidos para o tronco e para o esquecimento? A história de Isaura termina aqui, mas a busca pela verdade histórica apenas começou.